Conselho do Santos questiona contratos e já teme caos financeiro no clube. Uma das principais preocupações recai sobre o número de contratos PJs assinados. O Santos, que entra pressionado para o clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h, de Brasília, na Arena Corinthians, enfrenta problemas ainda maiores nos bastidores. Além de uma nova suspeita envolvendo o ex-coordenador das categorias de base do clube, Ricardo Crivelli, o Lica, o Conselho Clube questiona uma série de contratos e teme que a atual administração possa provocar uma espécie de caos financeiro. Em relatório endereçado ao Comitê Gestor, grupo responsável por gerir o clube, o Conselho Fiscal aponta para a possibilidade de um déficit de até R$ 129,2 milhões no ano, além do risco de atraso de salários e uma grande crise caso não hajam mudanças. A reunião ocorrerá um dia após enfrentar o rival, nesta quinta-feira, 7. Uma das principais preocupações recai sobre o número de contratos assinados. Em 3 meses, o relatório aponta que foram 157, impulsionado pela opção da diretoria pela contratação de PJs, pessoas jurídicas, empresas que prestam serviços ao clube, substituindo o uso de CLT, funcionários registrados na consolidação das leis trabalhistas. Os custos chegam a aproximadamente R$ 400 mil. O Conselho Fiscal ainda afirmou que deu uma série de recomendações que não foram seguidas pela nova gestão na nova plataforma de contratações. Os PJs ocupam, por exemplo, diversos cargos de gerências de departamentos do clube. O Conselho aponta, por exemplo, que várias delas foram constituídas depois do início do trabalho de alguns profissionais, ainda sem contrato. De acordo com o relatório, a maior parte foram assinados exclusivamente pelo presidente Pérez, o que torna os acordos juridicamente inexistentes. Há possíveis casos pitorescos levantados como uma empresa editora de livros responsável por prestar assessoria em projetos para a presidência. Em um dos itens, questiona-se um contrato assinado em 14 de fevereiro de 2018 com uma empresa que, até a conclusão do relatório, em 28 de maio, oficialmente sequer existia. No documento, os conselheiros também citam o pagamento de R$ 655 mil de salários a jogadores cedidos por empréstimo a outros clubes. São 12 atletas, ao todo, mas somente 4 deles têm seus vencimentos inteiramente pagos pelas novas equipes. Os nomes não são citados, mas a lista é encabeçada pelo volante Leandro Donizete, cedido ao América MG, e do zagueiro Kleber Reis, atualmente no Paraná. Em um dos casos, o grupo de conselheiros afirma que o clube arca com R$ 170 mil de um salário de R$ 250 mil, ou seja, fatia considerável do montante. No final do relatório, pedem para que empréstimos só sejam fechados em caso os interessados assumam o pagamento integral dos salários. Outro gasto questionado é o pagamento de comissões a intermediários para as renovações dos contratos do volante Yuri, do meia Diogo Vitor, flagrado no exame antidoping, e do lateral direito Victor Ferraz. O conselho diz que havia recomendado à diretoria não realizar mais esse tipo de pagamento exceto por justificativa plausível. O relatório cita que o clube reduziu em 11,4% o número de funcionários e em 8% o valor da folha mensal, saindo de 448 para 402. A conclusão, no entanto, diz que a folha salarial apenas com o futebol supera R$ 9,5 milhões. E que a redução não foi suficiente. Os conselheiros pedem por um planejamento orçamentário com medidas emergenciais e recomenda, em caráter de urgência, a proibição de novos funcionários administrativos ou PJs até o fim do ano. Em março, a diretoria assinou uma carta de intenção com a TV Globo para um novo acordo nos direitos de transmissão em TV aberta.
Entre 2019 e 2024, o clube recebeu 18 milhões de reais líquidos de forma antecipada como bônus. A diretoria também já realizou empréstimos bancários, de 6 milhões de reais e 25 reais. Milhões, para pagamentos de compromissos com fornecedores, rescisões de direitos de imagem atrasados. A reunião terá a presença do presidente Pérez, que antecipou o retorno de Londres, na Inglaterra, onde chefiava a delegação da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo.